Gravando aqui agora. Bom dia, bom dia. Vamos à revisão, vamos fazer, porque vocês precisam fazer a prova amanhã, né? Então, vamos à revisão do espanhol, para que vocês tenham boa prova, que vocês façam boa prova e que aí fique livre. Só lembrando que, como é revisão, não vai ter atividade para ser feita, não vai ter atividade, exercícios, não vai ter nada no Eclés para mandar. É só a revisão e também vocês não vão ter que fazer nenhuma outra atividade. Fez exercício, fez a revisão, acabamos e pronto, perfeito. Só esperar a Nicole terminar de entrar aqui, que ela está entrando, para eu começar. Diz que o áudio dela está dando problema, ela está tentando ali. Bom, vamos lá, vamos compartilhar a tela para a gente evoluir, para a gente seguir em frente. Senão, ficamos aí nessa parada, gravando aqui, passando aqui, esse monte de coisa, pronto. Bom, é o seguinte, como vocês sabem, nós faremos a prova de 2 capítulos, e os 2 capítulos basicamente têm gramática e não tem vocabulário. Então, vamos fazer prova de gramática, vamos fazer prova sobre conjugação verbal. E essa vai ser a gramática dessa unidade. Nós começamos lá na unidade 7, que a mulher foi visitar a Argentina e a Espanha. Ela é da Argentina, foi visitar a Espanha. E ela falando o que ela viu, o que ela tinha visto. E ela usou o pretérito indefinido. Então, a primeira gramática que vocês têm que prestar atenção e ver, pretérito indefinido, lá na página 66. E aí, para todo verbo com ar, tem essa terminação. Por exemplo, aqui o verbo cenar. Cené, cenaste, cenou, cenamos, cenaste, cenaram. Se fosse amar, amé, amaste, amor, amamos, amastes, amaram. Caminhei, caminaste, caminou, caminastes, caminaram, caminamos, caminaram. Hablé, hablaste, hablou, hablamos, hablastes, hablaram. Então, todo verbo com ar, ele vai se encaixar nessa terminação. Todo verbo regular, certo? E agora o bom é que o i e o e, ou verbos com ir e com ir, são iguais. Então aqui tem um beber. Bebi, bebiste, bebió, bebimos, bebistes, bebieran. Ou escrevi. Escrevi, escreviste, escrebió, escrevimos, escreviste, escrevieran. Comer. Comi, comiste, comió, comimos, comistes, comieran. Corri, corriste, corrió, corrimos, corristes, corrieran. Vivi, viviste, vivió, vivimos, vivistes, vivieran. Então, todo verbo com ar, ele tem essa primeira tabelinha, e o com er e com ir tem a segunda tabelinha, que é a mesma conjugação. É claro que sempre aparecem os irregulares, e eles já estão aqui, ó, já estão conjugadinhos, cada um no seu. Então, tem o verbo estar, a ser, poder, tener, ir, ser, ou ir, andar e poner. E aí eles estão conjugados à frente. Então, ó, estuve, estuviste, estuva, estuvimos, estuvistes, estuvieran. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicistes, hicieran. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudiste, pudieran. E aí continua, todos eles na frente, conjugado. Esses são os irregulares comuns que tem que lembrar deles. Aí eu tenho alguns outros irregulares que eles vão trocar uma letra. Por exemplo, o e pelo i. O verbo é pedir. Então começa. Eu pedi, tu pediste, ele pediu. Aí pedimos, pediste, pediram. Ok? Então tem que tomar cuidado com ele, ela, ou eles, elas, que troca o e pelo i. Ou o o pelo u. Dormi, dormiste, dormiu, dormimos, dormiste, dormieram. Então, só o ele, o ela, o isto. Eles, elas, estes. Só esses dois são irregulares. Tem que tomar cuidado com isso, hein? Continua mais alguns ainda. Aí, ops, foi demais. Aqui. A outra irregularidade é trocar o u, i, pelo uy, ou trocar o e pelo j ou o i pelo y.
E aí tem aqui os três possíveis. Então, veja. Construir, construíste. Aí vem a terceira irregular. Construyó. Construímos, construístes, a outra irregular. Construyeram. Então, também, somente no ele, ela, eles e elas. Ó, o cair. Caí, caíste, caiu. Caímos, caístes, caieram. Dirre, dirriste, dirro. Dirrimos, dirriste, dirreram. E aí o último, que é o C com Q ou G com GU. Igual ao português, por exemplo. Gagogu. Vou apagar, apaguei, apagou. Então, GUE, GUE, GUI, né? Tem que ter cuidado. Então, aqui, ó. Aparquei, aparcaste, aparcou. Aparcamos, aparcastes, aparcaram. Deixa eu voltar aqui. Só marcar o irregular, que aí fica melhor. Pronto, são os dois diferentes. O resto é tudo igual. Apaguei, apagaste, apagou, apagamos, apagaste, apagaram. Então, tem que tomar cuidado com esses irregulares. Beleza? Então, lembrando. A primeira gramática é pretérito indefinido. Lembra disso? Então, você vai usar, vai saber, vai precisar saber usar o pretérito indefinido. E aí, logo na frente, eu tenho o outro pretérito, que o nome dele é pretérito perfeito. Tá aqui, ó, o nome tá aqui embaixo. Pretérito perfeito, só que ele está na página 68. E aí você tem que lembrar que ele tem conjugação com a do ido. É o verbo haber, mais o outro verbo no particípio, ado, ido. Então, são dois verbos para fazer o perfeito. Sempre. Então, ó, yo he, tu has, ele há. Nós outros hemos, vós outros habéis, eles han. Essa é a conjugação. O resto é tudo com a do ido. Yo he amado, tu has legado, ele ha comprado, nós outros hemos colhado, vós outros habéis comido, eles han caminhado. São dois verbos. O verbo haber, e, as, a, hemos, habéis, han. E o outro verbo com ado, ido, particípio. O próprio livro traz já o bloquinho dos regulares. Você já sabe que não existe, por exemplo, morrido, escrevido, fazido, não existe. Então já estão aqui, ó. Muerto, abierto, escrito, hecho, dicho, frito, puesto, todos os irregulares estão aqui. Os mesmos irregulares que não existem em português, não existem em espanhol. Então lembre-se, a regra é o verbo haber conjugado mais ado, ido. Ou o verbo haber conjugado mais esses verbos irregulares aqui da frente. Então, lembre-se disso. Haber, ado, ido, ou haber mais o irregular. E esse é o pretérito perfeito. Então, você tem dois pretéritos. Ou o imperfeito ou o indefinido, você pode escolher o nome que você quiser. Esse aqui, que é o imperfeito ou indefinido. Ou esse aqui, o perfeito. Então, dois pretéritos. Continuando na outra unidade, só foi essa unidade e acabou. Na outra unidade, nós acabamos aqui, caindo aqui, ó. Pretérito imperfeito, ou aba. Deixa eu apagar essa sujeira aqui, pronto. Pretérito imperfeito. Se fosse em português, seria o nosso ava. Mas em espanhol, aba. Então, o verbo cenar, por exemplo. Yo cenaba, tu cenabas, ele cenaba. Nós cenábamos, vos cenabas, ele cenaban. Eu amava, tu amabas, ele amava. Nós outros amávamos, vós amabas, eles amavam. Eu caminhava, tu caminhava, ele caminhava. Opa, tu caminhavas, ele caminhava. Nós outros caminhávamos, eles caminavam e vós outros caminhavais. Verbo trabalhar. Eu trabalhava, tu trabalhavas, ele trabalhava. Nós outros trabalhávamos, vós outros trabalhavais e eles trabalhavam. E aí todo o verbo com ar junta aqui. Verbo com er. Eu comia, tu comias, ele comia. Nós todos comíamos, vós todos comiais, eles comiam. Bebia, bebias, bebia. Bebíamos, bebias, bebiam. Corria, corrias, corria. Corríamos, corrias, corrias. Vivia, vivias, vivia. Vivíamos, vivias, vivias. Escrevia, escrevias, escrevias. Escrevia, escrevia, escrevias. Então, também
O er e o ir são exatamente iguais. E o are separadamente, também com a sua conjugação. Então, verbos com are, verbos com er e com ir. Isso é chamado de pretérito imperfeito. E nesse aqui eu só tenho dois irregulares. É o verbo ser e o verbo ir. O verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós outros éramos, vós outros erais, eles eram. E o iba, eu iba, tu ibas, ele iba. Nós outros íbamos, vós outros ibais, eles ibam. Então, esses são os dois únicos irregulares que você precisa lembrar. E isso aqui foi da última unidade que nós estudamos. Beleza? Aí vocês praticaram um monte disso. Deixa eu aqui que eu pulei demais. Ok? Então tá aqui. Aí eu chego ao último que nós temos que fazer, que é o pretérito plusquamperfecto. Tá aqui embaixo, plusquamperfecto, que é habia, o verbo haber conjugado no pretérito agora. Então, eu habia, tu habias, ele habia. Nós outros habíamos, vós outros habias, e eles habiam. E também todos os verbos com ado e ido. E também aquela regrinha lá do morto, feito, dito. Mesma coisa. A diferença agora é que o verbo haber está no passado. Então, habia dicho. Habias comido. Había caminado. Habíamos hablado. Habías trabajado. Habían encontrado. E aí por diante. Então, o verbo haber conjugado no passado. Beleza? Então, voltando desde o início para que nós façamos o que tem que ser feito. Vocês têm que dominar, precisam dominar, primeiramente, ó, pretérito indefinido. Pretérito indefinido. Segundo, pretérito, isso aqui é o mesmo ainda, calma. Cadê? Socorro? Vai pulando aqui, vai perdendo. Pretérito perfeito. Então, primeiro indefinido, segundo perfeito. Também domine ele. Na outra unidade, nós chegamos aqui com o pretérito imperfeito. E logo depois o pretérito plusquamperfecto. Então, ó, pretérito indefinido, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito plusquamperfecto. Então, vocês terão a prova de pretéritos. Então, façam. E outra coisa, deixa eu até descompartilhar aqui. Dominem o nome disso, porque na prova tem lá, complete com pretérito indefinido. Só isso. Não tem exemplo, não tem nada. Você tem que saber qual é o pretérito indefinido para saber. Ou complete com pretérito plusquamperfecto. Se você não lembrar qual é o plusquamperfecto, você pode confundir com o outro, e aí fica uma bagunça danada. Então, lembre-se qual que é o nome, qual cada qual. Você tem que lembrar dos quatro. Indefinido, perfeito, imperfeito, plusquamperfeito. Pronto. Certo? Então, só lembrando a você, se você ter uma ideia já, ó, o plusquamperfecto e o perfeito, eles são de dois verbos. O perfeito, e amado, has estado, a, hemos, habéis, ado. O plusquamperfecto, habia estado, habia amado, habia cantado, habia, certo? O indefinido, sene, senaste, senou, senamos, senas, senaram. E o outro, que é o imperfeito, senaba, senabas, senaba. Senábamos, senabas, senabas. Então você tem que lembrar disso. Os quatro pretéritos para você fazer uma boa prova. Eu desejo a vocês bom dia, boa sorte, tenha boas provas. Tchau, tchau, até mais. Fiquem na paz. Boa sorte a todos. E façam as provas com cuidado. Estudem, estudem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Grazi. Valse. Oi.